Queridos amigos, mais uma vez aqui com o nosso colóquio com Mariluza. É um prazer e agradecemos a Deus, a Jesus e a equipe que nos propicia este contato amigo. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. O tempo age de uma forma infalível, levando de roldão a vaidade, as ambições, mas não consegue destruir os sonhos que nasceram do amor. Ralph Waldo Emerson, do livro Simplesmente Amor. Muito bem, vamos falar sobre o amor em todas as formas. Mas hoje eu quero saudar uma criatura que demonstrou seu amor à nacionalidade brasileira. Eu te saúdo, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como o Tiradentes. Vivendo no século XVIII, perdeu a mãe bem jovem e tinha sua tropa de mulas. Depois foi ser militar da academia da parte paga de Minas Gerais, dos Dragões de Minas, e se tornou um dos chefes do Levante, conhecido como a Inconfidência Mineira. Levado a 11 interrogatórios, foi tirando o baraço do pescoço de um por um dos elementos que participavam da conjura, chamando para si a responsabilidade. Fora no passado, e nós o conhecemos no livro Gregório IX, o Papa que instituiu a Inquisição no dia 21 de abril de 1232. Depois foi o invasor do Império Inca, e no dia 21 de abril de 1532, chegou à cidade de Cusco, aprisionando Atahualpa. Depois, no dia 21 de abril de 1792, morreu na forca pela liberdade, igualdade e fraternidade do Brasil. Eu te saúdo com muita admiração, com muito amor, Joaquim José da Silva Xavier. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito controverso, muito discutido, motivo de muitos movimentos no mundo, no Brasil e até mesmo nas residências, nos lares, nas escolas. Vamos falar sobre o homossexualismo e envolvendo tanto a parte do homossexualismo masculino como o lesbianismo, que é o homossexualismo feminino. Muito se fala a respeito do assunto, mas pouco se conhece. Na verdade, desde 1970, pensava-se que a escolha sexual de uma pessoa tinha a ver com a testosterona, com os hormônios, com a educação à vida, e sempre baseando a análise da escolha da identidade sexual de cada um de uma forma estereotipada, de uma forma preconceituosa, mas, sobretudo, de uma forma ignorante. As pessoas não sabiam porque alguém fazia a opção sexual. E então levantava as hipóteses mais absurdas, que se tratava de doença, que se tratava de distúrbio de comportamento, que se tratava apenas de traumas da infância, que se tratava de uma opção levada por envolvimentos demoníacos e coisa que o valha. Mas já há bastante anos, nós tivemos um pesquisador fantástico da Universidade da Califórnia, de Los Angeles, Eric Villain. Desde outubro de 2003, ele e seus pesquisadores chegaram à conclusão, observando a variação do genoma
eles começaram a estudar em ratos e tudo mais, eles chegaram a que a variação dos genes é que davam biologicamente a identidade sexual de um corpo. Se aquele corpo ia sexualmente sentir atração por alguém do mesmo sexo, como homossexual, por alguém de outro sexo, então seria heterossexual, por pessoas de ambos os sexos, e então seria bissexual, ou por nenhum tipo de atração por nenhum tipo de sexo, que seriam as pessoas sem nenhum desejo sexual. Ora, nós temos para nós que a sexualidade é um componente do nosso físico e é um componente do nosso espírito. Portanto, é uma criação divina. É algo que deve ser olhado, no mínimo, com muito respeito. E, principalmente, procurar conhecer a respeito do assunto e não julgar sem conhecimento. O que se vê na maioria dos lugares é um julgamento sem conhecimento, porque Eric Valheim chegou à conclusão que são 54 genes na formação do feto que dão a identidade sexual daquele corpo, por quem aquele corpo vai sentir atração. Então alguém perguntaria, e o espírito, onde fica nisto? O espírito, ele está utilizando um corpo que lhe foi providenciado para a sua evolução, de acordo com as necessidades de experiência e aprendizado dele. Vamos supor que um juiz, numa determinada civilização, numa determinada cultura, tivesse muito preconceito contra os homossexuais. E então, invariavelmente, ele os condenava à morte. Não é justo que ele venha com um corpo que lhe propicia a escolha homossexual, para que ele aprenda, na própria experiência, a avaliar aquilo que ele condenou sistematicamente, sem conhecimento? E por que uma pessoa deveria ser julgada pela sua sexualidade, sendo que ele é um ser biológico, social e espiritual? Então, se ele tem todo um outro mecanismo, componente, ele pode, por exemplo, escolher a homossexualidade por uma questão psicológica, e o seu corpo talvez não tenha esta identidade sexual. Ele pode escolher a bissexualidade também por uma questão psicológica, como também pode vir a escolher as suas relações sexuais envolvido por entidades que o dominem. Temos encontrado também esse tipo de acontecimento, vamos dizer assim. Uma pessoa dominada por uma entidade e aí muda o seu comportamento sexual, chega até a operar o seu corpo, faz várias modificações, mas ele está sob possessão. Veja bem, eu não estou dizendo que todo homossexual está sob possessão. Eu digo que isto é uma exceção, certo? O que não se pode é agir de uma forma peremptória, como muitas pessoas às vezes o fazem, como se fossem donos da verdade sem nenhum conhecimento e estabelecendo normas, regras e soluções para assuntos que lhe fogem totalmente ao conhecimento, à experiência e à possibilidade de intervenção. Também não queremos que grupos e partidos definam o que é melhor nessa diferença, nessas discrepâncias que existem entre os seres humanos. É menester ter bom senso, equilíbrio e conhecimento. Temos percebido que muitas pessoas têm uma visão
estereotipada e única a respeito da homossexualidade. E ouvimos de vários oradores a explicação de que um homossexual masculino provavelmente foi mulher em muitas existências, mas não apenas foi uma mulher com um comportamento inadequado na sexualidade, foi uma prostituta ou coisa que o valha. E depois, como vem num corpo de um homem, não aceita esse corpo e quer ser mulher. Sinto informar que não é nada disto. O homossexual é um homem que sente atração por outro homem. E a mulher lésbica é uma mulher que sente atração por outra mulher. Nem o homossexual quer ser mulher e nem a mulher homossexual quer ser homem. Na verdade, o transexual quer ser mulher. Faz até operações e existem médicos fantásticos, verdadeiros artistas que recuperam o corpo masculino, transformam em feminino. Atualmente a ciência tem progredido tanto que já é possível fazer transplante de útero. E logo estaremos fazendo transplante de cérebro. Olha que maravilha. Então vamos ver o que acontece. Muito antes de se terem desenvolvido os órgãos sexuais, já está escolhida e revelada a opção sexual do indivíduo. Até mesmo antes de qualquer influência de hormônios que se possa dizer. Então vamos deixar de usar uma pseudo-sabedoria a respeito do assunto, e até sobre todos os assuntos. Vamos deixar o preconceito da absorção individual de cada um, nos seus princípios, para pararmos de tentar manipular a opinião das pessoas através desse simplismo objetal que a gente tem e o ranço das nossas ideias racionais. Importante é que hoje, através da ciência, nós podemos entender mais os mecanismos de cada ser humano e podemos confirmar algo que vinha sendo afirmado há séculos e algo também que podemos negativar e que vinha sendo tido como uma realidade. Então, veja bem, quando nós recebemos o livro, foi A Cidade das Trevas, eu fiquei encantada de perceber que Filipe II, o pai de Alexandre o Magno, ficara como prisioneiro, como refém dos gregos, sendo ele macedônio, e lá ele aprendeu umas técnicas militares que tinham sido introduzidas por Sócrates. Essa técnica chamava a técnica da utilização das falanges. O que eram as falanges? As falanges eram grupos de 16 mil homens, portanto, da infantaria, que iam na frente das lutas dos exércitos, formadas unicamente por pares de homossexuais que se amavam. Os gregos não aceitavam a homossexualidade ou qualquer tipo de sexualidade em que não houvesse o componente do amor, em que fosse uma coisa promíscua, sem sentimento. Esses pares de homossexuais se amavam e um colocava o escudo na frente do companheiro do lado e não na sua própria frente, tentando preservar a própria vida. Por que ele fazia isto? Ele fazia pelo amor que tinha ao outro. E com isso eles tinham também lanças de 5 metros de comprimento, pareciam uns ouriços. Eles atingiam com muito mais disposição e vontade o exército inimigo. As falanges eram consideradas, na ocasião, invencíveis na Grécia Antiga. Filipe II levou isso para a Macedônia. Alexandre o Magno utilizou esses recursos e se transformou num imperador imbatível, dominando o mundo antigo até a Índia. Veja, isso é a história da humanidade, ninguém inventou.
Nós admiramos Sócrates por tudo aquilo que ele trouxe à humanidade. Um espírito incrível. E nós só sabemos as coisas que ele falou devido às anotações do seu discípulo Platão. Baseado nas anotações de Platão, é que encontraram as ruínas de Troia. Então, baseados na Ilíada de Homero, baseados nos livros antigos e nas escritas de Platão, de Aristóteles, de Plutarco e de outros, os arqueólogos e historiadores estão descobrindo uma porção de coisas. E a ciência tem progredido para que nós também utilizemos essa inteligência a benefício do bem-estar e da felicidade do ser humano e derrubemos de uma vez por todas todos os tabus, todas as ideias preconcebidas e destruamos a nossa ignorância sobre a maioria dos assuntos e possamos viver de uma forma mais equilibrada. Por isso, não aceito a discrepância que existe muitas vezes entre as pessoas por causa das suas escolhas. Então, nós vemos assim, pessoas sendo processadas e não aceitamos diferenciar as pessoas para privilegiar grupos ou pessoas de uma forma dentro da fama, do poder ou até mesmo economicamente. E isso não é só na homossexualidade, é em qualquer tipo de atitude que tenhamos. Precisamos entender que todos nós somos imortais, almas imortais, com várias tendências e escolhas, em situações as mais diversas em várias encarnações, porque não dá para aprender tudo numa só, e não podemos discriminar ninguém, mas também não podemos aceitar benefícios inadequados a grupos ou pessoas. Na nossa Constituição está bem claro, todos são iguais perante a lei. Claro que uma pessoa que tem uma deficiência física deve ter recursos maiores para se mobilizar, para fazer alguma coisa que ela precisa fazer, porque é uma deficiência do seu corpo. Mas homossexualidade não é deficiência. Ser preto, descendente de japonês, descendente de índio, descendente de branco ou albino, não é uma deficiência, é apenas uma etnia humana. Eu posso, se tiver o sangue universal negativo, doar sangue para qualquer pessoa. Não posso receber de qualquer pessoa. Só de quem tiver o sangue igual ao meu, seja ele negro, japonês, índio ou lá o que for. Então, se nós não nos fixarmos nisso e no amor que deve gerar as relações humanas, estaremos nos precipitando no erro, estaremos criando discórdias, estaremos gerando animosidade, desentendimento e, consequentemente, injustiça. Nós tivemos pessoas incríveis que foram perseguidas pelo fato de ser homossexual. Oscar Wilde é um dos mais conhecidos da história da humanidade. Tchaikovsky. Muitos outros passaram também pelo crivo da perseguição pelo fato de ser homossexual. E ainda passam. Em várias nacionalidades e em vários lugares do mundo. Mas nós, como espíritas, temos a obrigação, o dever de levantarmos a bandeira da igualdade entre todos os seres, com total respeito à escolha de cada um, até mesmo entendendo, por exemplo, quando um comportamento da pessoa sai dos parâmetros da normalidade. Através da ciência, talvez possamos ajudá-los. Eu agradeço a todos aqui que estão e a participação e responderemos, dentro do possível, os e-mails que estão sendo nos enviados. Não porque sejamos donos da verdade, mas porque adoramos distribuir o conhecimento que muita gente boa tem nos passado através do tempo. Muito obrigado
Que Jesus nos abençoe.